Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou aí João, capítulo 15, versículo 16? Então vamos ler a palavra de Deus que diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e nos reunimos nessa manhã. Querido Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa revelar o teu querer no nosso coração, que o Senhor traga à nossa mente aquilo que é a tua vontade. Fala conosco nessa manhã, que eu diminua para que o Senhor cresça e que cada uma das suas filhas escute a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, vou fazer umas perguntas. Queria que vocês me respondessem aí, tá bom? Primeiro, tem diferença entre os crentes? Diante de Deus, assim, tem diferença entre os crentes? O que vocês acham? Não? Eu já vi um dedinho fazendo assim, ó. Madalena Bittencourt, fazendo assim. Não? Elizabeth também não? E vem cá. Tem crente que é mais importante do que o outro? Também não? Mas ninguém é melhor do que ninguém, não? Espera aí, tem mais uma pergunta aqui. O que diferencia os crentes? Todo mundo serve ao Senhor, todo mundo escutou, serve a mesma palavra, todo mundo... Claro que tem algumas características pessoais ali, né? Uns têm cor de pele diferente, outros têm um pouco mais de dinheiro na conta, outros não. Mas a palavra que todo mundo ouve é a mesma, tanto nos lugares mais humildes quanto nos lugares mais abastados. Então, você me responde aí. Existe alguma diferença entre os crentes perante Deus? O que vocês acham? Não? Vamos lá. Muito bem. Não existe resposta dessas perguntas todas. Não existe crente mais especial do que o outro diante de Deus. Mas existe uma coisa que diferencia, que é o quê? São aqueles que atendem o chamado. Declare assim: aquele que atende o chamado... Ai, gente, vocês estão com sono. Vocês estão pior do que eu, que tomei 1 litro de café ali antes de vir para cá. Então vamos falar de novo. Aquele que atende o chamado... Aquele que atende o chamado é diferenciado. É diferenciado. Amém? Mas esse chamado Amém. que nós estamos falando, precisamos explicar o que é esse chamado. Esse chamado não é aquele que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 14, não precisa abrir a sua Bíblia. Mateus 22, 14 diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quando ele fala esse texto de Mateus, esse tipo de chamado, ele está chamando aquelas pessoas que são os ímpios, são as pessoas que não conhecem ao Senhor, e elas estão ali por algum motivo, foi para a igreja como convidado, elas estão num determinado ambiente que, de repente, vem uma palavra e ela está ali, ela ouve aquela palavra, ela foi chamada. Mas ela, por livre e espontânea vontade, não quer se converter, não quer aceitar Jesus, então isso é um chamado à conversão. Mas o que nós estamos tratando aqui hoje não é esse chamado à conversão, até mesmo porque esse assunto não é pertinente, porque todos nós aqui somos convertidos, mas nós vamos falar do chamado de Mateus 28, 19. Você sabe o que está escrito lá em Mateus 28, 19? Não precisa abrir a sua Bíblia. Oh, aleluia, porque Mateus sumiu. Essa hora da manhã eu só enxergo a minha caneca
para botar o meu café. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse chamado é um chamado específico para quem é convertido. É um chamado para quem aceitou Jesus, para quem se preparou buscando a palavra, lendo a palavra, e não é para o teólogo, não é para o pastor, não é para o seminarista. Esse chamado é para todos nós que aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. Nós recebemos uma missão, nós recebemos um chamado para ir. Só que acontece que nós vamos ver ao longo dessa ministração breve que existem pessoas e existem pessoas. E nós pegamos 2 exemplos na Bíblia de 2 pessoas diferentes, servos de Deus, homens de fé, pessoas que são pregadas até hoje, mais de 2.700 anos depois, são pregadas, são faladas, são usadas como exemplo. E nessas 2 pessoas, 2 posicionamentos. E nós vamos observar agora que posicionamentos e que pessoas foram essas. A primeira pessoa está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Amém? Quem quiser abrir aí, Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, e o que a Bíblia fala? Ele se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali entrou em um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Então, essa é a primeira pessoa que nós vemos. A pessoa que se comporta como Jonas, que Deus fala com ela. Irmãos, Jonas era crente. Jonas era profeta. Jonas tinha sido usado muitas vezes, apesar da Bíblia não narrar, mas ele já exercia a função de profeta naquele tempo ali no século 7 ou 8 antes de Cristo. E Deus falou diretamente com ele, falou assim: apronte-se e vá a Nínive, porque tem uma missão lá. E na primeira oportunidade, por um motivo qualquer, Jonas desperdiçou um momento único de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos na mesma condição de Jonas, que temos a oportunidade de fazer, Deus fala claramente conosco. Nesse caso, às vezes não precisa nem Deus falar, porque a própria Bíblia já fala, ide por todos e prega o evangelho, mas nós não fazemos. E aí nós acabamos não fazendo, apresentando as desculpas mais esfarrapadas que uma pessoa pode fazer, pode usar, para não fazer a obra de Deus. E eu separei aqui algumas desculpas que é para nos identificarmos, para que nós possamos saber que, às vezes, nós mesmos estamos cometendo esses erros. A primeira grande desculpa é: não tenho tempo. Não tenho tempo para a obra de Deus. É algo muito ruim, porque a pessoa consegue ter tempo para as atividades do trabalho, consegue ter tempo para qualquer outra atividade, mas durante a semana inteira, cada dia tem 24 horas, a pessoa não consegue reservar ali todo esse tempo, 7 dias, cada dia com 24 horas,
não consegue reservar um tempo para fazer a obra de Deus. E ainda existe a reclamação, porque quando ela está na igreja, ou quando ela está em determinado ambiente, determinada ação da igreja não está do jeito que deveria estar. Ora, administra melhor o seu tempo, porque isso vai fazer parte da sua rotina e você vai poder fazer a obra de Deus. Segunda grande desculpa porque nós temos outros afazeres e não podemos deixar de lado. Como se a obra de Deus fosse... É muito bonito, essa semana eu estava até ministrando uma pessoa que a gente fala Mateus 6,33 como se fosse um jargão. Né? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando tem a oportunidade, a primeira coisa que a pessoa fala é: tem outra coisa para fazer. Como se a obra de Deus, do próprio Deus, fosse menos importante do que os afazeres da outra pessoa. Tudo bem, a gente entende, trabalho, a gente entende a questão da família, do envolvimento com várias ações, mas a pessoa não consegue entender que ela precisa priorizar a obra de Deus. Diga assim: eu preciso aprender a priorizar as coisas de Deus. A outra desculpa: porque eu estou desanimado. Eu estou tão desanimado. Estou desanimado, não vou fazer, não vou. E aí não faz. Ou está desanimado porque a liderança não agrada, ou está desanimado porque depositou muita esperança em algo que não era para acontecer, e aí não aconteceu, ficou desanimado. Estou desanimado. Deixa de fazer, deixa de alcançar vidas, deixa de abençoar. A outra ação é o orgulho. A pessoa, ela ostenta o orgulho. Eu fazer isso? Não, isso não é para mim, não. Igual uma vez a gente estava num lugar, numa igreja, e aí uma pessoa virou e falou assim: não, eu não vou pregar no culto das 8, não. O culto das 8 não tem ninguém, é muito vazio. Eu não vou pregar, não. Olha o meu currículo. Eu só vou pregar no culto das 10 ou no culto de 19 horas. Então, esse orgulho que a pessoa carrega, muitas vezes atrapalha a pessoa a ser ministrada por Deus, porque quando nós fazemos a obra, Deus fala conosco. O outro item é a preguiça. Na nossa igreja tem o culto que começa às 9h15. 9h15. Não vou, não. Vou, não. Continuar aqui dormindo. E a pessoa tem preguiça. A outra desculpa é o clima. O tempo está nublado. Vou, não. Vou molhar meu cabelo, vai chover. Então, esses são alguns exemplos de ações que nós temos e que nós nos colocamos na mesma situação de Jonas e evitamos de fazer aquilo que o Senhor falou conosco: ide por todos e fazer discípulos. Mas na palavra de Deus tem um outro profeta, e eu quero que você entenda isso, que esse outro profeta, ele não só ouviu a voz de Deus, mas ele se colocou à disposição. E Deus usou poderosamente. E eu quero que você, se você puder, vá comigo em Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 eles voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo,
que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios. As suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Note, Jonas recebeu um chamado, um envio. Falou: vai para Nínive, se apronta e vai. Isaías, ninguém chamou Isaías para fazer nada. Qual foi? Quem você viu aí que Isaías foi chamado para fazer alguma coisa? Isaías era profeta, mas ninguém chamou Isaías, vai lá fazer. Ninguém. Mas Isaías, ele simplesmente se pôs à disposição e falou: eis-me aqui. Isso aconteceu na vida de Isaías por causa dessa palavra? Eu fiz aqui um resumo. Isaías foi o maior profeta messiânico de todos os tempos. Que é isso? Messiânico, irmão? É alguma seita? Não. Messiânico vem de Messias. É o profeta que falou sobre o Messias. O que falou mais sobre o Messias foi Isaías. No Novo Testamento, o Novo Testamento inteiro faz mais de 400 referências a Isaías. Isaías foi um dos maiores profetas do judaísmo. A importância de Isaías foi tão grande que o seu livro também já foi chamado de Bibliazinha, porque ela contém assuntos de Gênesis e Apocalipse num único livro. Então, quando você se coloca para viver aquilo que é o seu chamado, Deus faz coisas grandes na sua vida e através da sua vida. As maiores experiências que você pode ter com Deus não é sendo crente, é exercendo aquilo que é o seu chamado. As maiores experiências sobrenaturais acontecem com aqueles que vivem o seu chamado. Se colocar no chamado, se colocar para viver um chamado, realmente é desgastante. Você se relaciona com as pessoas e muitas vezes é mal compreendido, estressante às vezes, solitário. Você dorme pouco, porque você acorda cedo, você dorme tarde, você estuda mais do que todo mundo, mas não tem prazer maior, não tem retorno maior, aquele sentimento de satisfação maior do que quando você fala de Jesus e uma pessoa fala assim: amém, eu aceito na minha vida. Eu tive uma oportunidade uma vez, eu estava pregando numa igreja na Central do Brasil. Só tinha mendigo e os obreiros que davam suporte lá no culto. E aí, toda semana, ia lá alguém diferente pregar, e me chamaram para pregar lá e eu fui. 8 horas da manhã também. E aí eu preguei, e aí no final fiz aquele apelo, e aí ninguém do povo, ninguém que estava ali, porque foi para o culto, veio à frente. Mas vieram 2 senhores. Senhores que me receberam na igreja, senhores que ficavam ali, tipo, intercedendo, recebendo as pessoas que entravam, tipo os obreiros, os 2 vieram na frente. E aí, depois do culto, eu fui saber que aqueles 2 senhores
pelo obreiro lá que era nosso amigo, ele falou, esses 2 senhores aí, eles já estão com a gente há mais de 1 ano, e eles falaram para mim que nunca iam se converter, só ajudavam aqui, porque eles achavam que estava bom ajudando, mas hoje você pregou e eles vieram à frente. 1 ano frequentando a igreja, 1 ano ajudando na obra. E Deus, naquele dia, me usou poderosamente para levar uma palavra. E essa palavra foi ao encontro daquele que falou assim, eu não vou me converter. Execução do chamado. É atender um envio. É se colocar na presença de Deus, sem medo, sem ter nenhum tipo de limitação. Porque Deus vai te usar poderosamente e você vai viver aquilo que diz a palavra que fala. Você vai fazer as obras que o Senhor Jesus Cristo fez e obras maiores ainda. Amém? Para finalizar, só quem levanta para viver o seu chamado na sua plenitude consegue entender o mistério do envio. O mistério do envio faz você ter algumas certezas. A primeira, nada tem tanta importância na sua vida quanto o seu chamado. O objetivo de cumprir a missão minimiza qualquer dificuldade que você esteja passando. Quer dizer, você está passando uma luta, você não tem que fugir da igreja, do seu chamado, para poder enfrentar a luta. Pelo contrário, investe no seu chamado, investe naquilo que você faz para Deus, porque a tua luta vai sendo resolvida por Deus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas da sua vida. O cansaço é recompensado pela sensação de dever cumprido. E, por último, viver o seu chamado é viver as maiores experiências com Deus que você nunca viveu antes. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E eu quero que você coloque a sua vida no altar de Deus. Eu quero que você peça perdão a Deus pela oportunidade que você teve de fazer e você não fez. Peça perdão a Deus pela pessoa que você conversa todo dia, brinca todo dia, você considera ela sua amiga, ele seu amigo, mas você nunca fez um convite para ir à igreja. Peça perdão a Deus. Porque esse momento é um momento que Deus está falando com você para te lembrar de que você foi escolhido dentre muitos para fazer a obra dele, para atender um chamado, que você possa se comportar como Isaías e não como Jonas. Jonas fugiu de Deus, mas Isaías ele se apresentou e falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Em Romanos 10, do 13 ao 15, diz, como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda ao Senhor será salvo. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? E as Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Você e eu somos mensageiros desse tempo. Você e eu somos portadores das boas novas. Você e eu somos aqueles que vão dizer a palavra de Deus e pessoas se converterão porque você e eu, nós temos um chamado, nós temos uma eleição, nós temos uma marca do Senhor que é a de alcançar as vidas, de alcançar o perdido, de alcançar as pessoas e elas verão em nós aquilo que eles viram em Cristo, que é o Espírito Santo da promessa. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos seus filhos. Eu apresento cada um deles aqui nessa manhã.
Senhor Deus, usa poderosamente a vida dos seus filhos. Senhor, dá ousadia, tira a timidez. Senhor, meu Deus, dá experiências contigo para cada um deles. Porque, Senhor, a obra é grande e poucos são os trabalhadores. Mas aqui eu vejo que são guerreiras, guerreiros, pessoas cheias da unção de Deus, que precisam entender o chamado para alcançar as vidas. Porque o tempo lá fora é difícil, onde as pessoas amam, idolatram programas de televisão que não edificam em nada. Mas, através da vida dos seus filhos, o Senhor vai fazer verdadeiras maravilhas aqui na terra. Abençoa a vida dos seus filhos e dá, Senhor, um arder no coração, como o Senhor fez com Isaías. Faz na vida dos seus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, eu vou compartilhar com você aqui um louvor. Eu queria que você ouvisse essa música e você refletisse naquilo que ela fala. Amém? Vamos lá. Levanta a tua mão e fala assim: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Me envia, me enche de poder, me enche de unção e me envia para curar o enfermo, me envia para libertar o cativo, me envia para mudar a história, me envia para levar vida para as outras casas, restauração de lar, de família. Me envia, Senhor. Me envia, Senhor. O seu vento me guiou para a visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Levanta a mão pro céu e fala: Está aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. o vento de Deus sopra, mas só faz você viver o sobrenatural de Deus e o milagre do Senhor. Pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a
Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades e que você possa entender que o seu chamado é maior do que a sua própria vida. Deus abençoe. Eu vou passar aqui a palavra para a irmã Elizabeth continuar. O microfone está fechado, Mary.